Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Vamos resolver uma lista de exercícios nessa aula tratando das espécies tributárias. É a primeira das listas que eu pretendo resolver com vocês tratando desse assunto. Vão ser 5 questões e nas próximas listas a gente vai avançando aí no estudo desse tema bastante importante. Cai com muita frequência nas provas. Vamos lá. A primeira questão é uma questão de 2016 do FCC, da Fundação Carlos Chagas. Um determinado estado brasileiro criou, por meio de decreto, uma taxa semestral cobrada de todos os seus habitantes que fossem proprietários de aparelhos telefônicos celulares, pela simples razão de serem proprietários deles. Então, uma taxa que incide sobre a propriedade de telefones celulares. Uma taxa semestral cobrada no 1º de janeiro e 1º de julho de cada ano, respectivamente. Esse tributo, essa exação, de acordo com o CTN e com a Constituição, pessoal, ela não pode ser cobrada. A propriedade de um aparelho eletrônico é um fato exclusivo do contribuinte. É uma situação típica de manifestação de riqueza, de uma situação própria de fato gerador de impostos. Então não está autorizada a cobrança de uma taxa sobre essa base de incidência. As taxas elas podem ser cobradas validamente em razão do exercício do poder de polícia ou em razão da utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Então não é possível cobrar uma taxa sobre a propriedade de telefones celulares. A alternativa B é a resposta da questão. Ok? Questão tranquila, né? Questão 2, também da Fundação Carlos Chagas, 2016. A legislação tributária dispõe que a União, Estados, Distrito Federal e os municípios poderão, no âmbito das respectivas atribuições, de novo, instituir taxas que tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ou utilização de serviço público, né? Aqui ele simplesmente enunciou o inciso 2 do artigo 145, fato gerador das taxas. Agora vem a questão, a respeito das taxas, é correto afirmar: alternativa A, considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Pessoal, reproduziu na literalidade, sem nenhuma falha, o parágrafo único do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Alternativa A é a resposta da questão. Vamos ver as demais aqui, onde é que estão os erros, que é o mais importante para a gente estudar aqui. Municípios e Distrito Federal poderão instituir taxa na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Qual que é o problema aqui, pessoal? Iluminação pública é um serviço indivisível, não pode ser financiado, não pode ser remunerado mediante a cobrança de taxas. Súmula vinculante 41 tem esse enunciado, ok? É uma jurisprudência bastante tradicional do STF e cai sempre nas provas. Tá? Taxas de iluminação pública são inconstitucionais, ok? C. Os serviços consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Pessoal, aqui não pode ter dúvida. A referência aqui é o artigo 79 do CTN. A utilização dos serviços pode ser efetiva ou potencial. A utilização é efetiva quando o beneficiário, o contribuinte, ele se aproveita, usufrui a qualquer título o serviço. E o serviço é potencialmente utilizado, utilização potencial, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à disposição mediante atividade em efetivo funcionamento. Ele inverteu aqui, perceberam?
ele transcreveu aqui o conceito, o entendimento acerca da utilização potencial, e ele colocou como se fosse efetiva. Então a alternativa está errada aqui pela palavra efetivamente ali, tá? Na primeira linha da alternativa, ok? Alternativa D. Mais uma vez aqui ele faz uma inversão, de novo no artigo 79, tá? Aqui são os incisos 2 e 3. Ele troca o conceito de serviço específico com o divisível. Então, o correto seria, são serviços específicos, aí lá no final, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. E eles são divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por cada um dos seus usuários. Percebam que ele inverteu aí, né? Pessoal, para não ter dúvida, para não ter que decorar isso daqui, guarda o seguinte: serviço específico começa com E, específico, lembra da entidade estatal. A referência é o Estado. Então é um serviço prestado por meio de unidades autônomas de intervenção, necessidades públicas. E o serviço é divisível, olhando para o contribuinte, para o usuário, você consegue identificar cada um dos beneficiários do serviço. Se você associar a letra E do específico com a entidade estatal, você nunca mais vai errar uma questão como essa, nunca vai ter problema com uma questão como essa, ok? E para fechar a alternativa E, somente as taxas em razão do exercício do poder de polícia podem ter base de cálculo própria de impostos, nem elas, né? Parágrafo 2º do artigo 145 é uma vedação para todas as taxas. Taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Lá na aula de taxas, a gente tratou com bastante detalhe essa restrição na Constituição. Questão 2, então, alternativa A é a resposta. Questão 3. Uma questão do CESP 2016, Tribunal de Contas do Paraná. A respeito das taxas, mais uma vez taxas, veja como cai taxas, né? Assinale a correta. A utilização potencial de serviço público não poderá ser considerada fato gerador das taxas. Errado, né? Utilização potencial ou efetiva. Pode sim justificar a cobrança de taxas. O regular exercício do poder de polícia trata dos atos do poder público que a lei tenha como vinculados. Aqui, pessoal, o CESP foi na literalidade do parágrafo único do artigo 78. O dispositivo ele faz referência a um serviço regular, ao poder de polícia regular, no sentido de conforme a lei, de acordo com a lei, obedecendo o direito. E lá no final do dispositivo, ele faz referência, olha, estará, portanto, regular, de acordo com a lei, quando a atividade administrativa do poder de polícia, fiscalização, envolver uma atividade discricionária, ela é exercida sem desvio de poder, sem abuso ou desvio de poder. Então, a regularidade é no sentido de conformidade com a lei. E quando a atividade administrativa envolver algum ato discricionário, ele é praticado sem desvio ou abuso de poder. Tá? Então, o dispositivo do CTN, portanto, ele fala em atividade discricionária nesse momento. E aqui na alternativa, o examinador fez uma referência do poder de polícia, né, regular, poder de polícia, vinculando aqui ou associando com poder vinculado. De acordo com a literalidade do CTN, não tá certo, a alternativa está errada, né? Eu acho que aqui o examinador ele deu uma exagerada, porque de fato é a literalidade do CTN, não tem dúvida, tá? Mas não quer dizer que o exercício do poder de polícia não envolva atos vinculados também, pode envolver, sem dúvida. A questão é, quando envolver ato discricionário, ato administrativo discricionário, ele será regular quando for exercido sem abuso de poder. Tá? Então, o examinador ficou na literalidade do CTN. Tá? Então, a alternativa está errada por conta desse final aí de vinculados. Alternativa C.
Os serviços públicos específicos, de novo, pessoal, aquela inversão que a gente acabou de ver, são aqueles suscetíveis de utilização separada por cada um dos usuários? Não, serviço específico, olha para a entidade estatal, quando ele é prestado mediante unidades autônomas de intervenção, de utilidades, necessidades públicas. Mais uma vez aqui ele inverteu, né? Muito comum esse tipo de questão nas provas, fique atentos. Alternativa D. As taxas podem ser calculadas em função do capital social, capital das empresas. Essa restrição está no parágrafo único do artigo 77 do Código. Ela tem relação com aquela restrição que está na Constituição, que é o parágrafo 2º do 145. Taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Capital das empresas, eles representam uma riqueza alocada na pessoa jurídica, pelos sócios. Então, é uma manifestação de riqueza, é um fato típico de impostos. É uma situação típica para constituir fato gerador de impostos. Então, essa restrição ela está expressa no CTN e ela tem uma relação com o que está na Constituição também, nesse mesmo sentido. Então, as taxas não podem ser calculadas em função do capital das empresas. Alternativa errada também. Por fim, a alternativa E, só pode ser a resposta da questão, é a definição do poder de polícia que está no caput do artigo 78 do Código. Poder de polícia é a atividade que limita ou disciplina direitos, interesses ou liberdades em razão do interesse público. Então, alternativa correta, a resposta está na alternativa E. Questão 4. Mais uma da FCC 2016. O município brasileiro criou, por meio de lei, uma determinada legislação, um determinado tributo, a ser pago pelos habitantes do município, em decorrência da realização de obra pública, que culminou uma obra pública que gerou incremento no turismo da cidade e que também aumentou o faturamento do comércio da região. À luz do CTN da Constituição, interpretada sistematicamente, essa exação, e aí, pessoal? Qual que é o tributo que pode ser cobrado em decorrência de realização de obra pública? É a contribuição de melhoria. Qual é o fato gerador dela? É a valorização imobiliária decorrente da obra pública. Tem que haver valorização imobiliária. Aqui, o examinador ele não fez nenhuma referência à valorização imobiliária. As consequências da obra pública são o incremento do turismo na cidade e o aumento do faturamento do comércio. Tá? Então, com base nesses efeitos da obra pública, essa cobrança ela é inconstitucional, ela não pode ser exigida. Tá? Então, a alternativa B foi considerada a resposta da questão. Tá? A alternativa D poderia ter gerado um problema para os candidatos na prova, poderia ter gerado dúvida, porque ele faz referência à contribuição de melhoria e o município tendo competência para instituir. A alternativa ela faz referência a uma competência que existe de fato para os municípios. No entanto, como eu falei, precisava constar valorização imobiliária decorrente da obra pública. E não simplesmente o incremento no turismo e o aumento do faturamento do comércio. Aqui eu acho que o examinador ele deu de novo uma forçada, porque é óbvio que se aumenta o turismo e se ocorre um aumento no faturamento do comércio, é natural que os imóveis se valorizem. É natural, se o comércio aumenta, o seu faturamento aumentado, os imóveis se valorizam. Né? E quanto mais turismo na cidade, mais negócios para a cidade, mais é de se esperar uma valorização dos imóveis também na cidade. Então, por isso eu acredito que muita gente tenha ficado com dúvida nessa questão. No entanto, o que o examinador fez aqui, uma lição para ficar daqui para frente? Não constou literalmente no enunciado da questão a valorização imobiliária. Portanto, foi considerada inconstitucional essa cobrança. Ok? E a última questão, relativamente às contribuições
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais que incidirão inclusive sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Correta, pessoal. Alternativa A, portanto, é a resposta da questão. Tá certinho. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. E no parágrafo 2º desse mesmo artigo, que incidirão inclusive na importação de produtos ou serviços. Alternativa A está correta. Vamos ver as demais aqui. União compete a União, Estados e municípios instituir contribuições de interesse de categorias econômicas que atuam em seus respectivos territórios. Pessoal, contribuições corporativas, competência exclusiva da União sem exceção. Alternativa C. Compete exclusivamente à União instituir contribuição cobrada de servidores públicos para o custeio do regime previdenciário deles, regime próprio. Compete exclusivamente à União, aqui é uma exceção, né? Parágrafo 1º do 149. A contribuição previdenciária de servidores dos Estados, Distrito Federal e municípios pode ser instituída, pode ser cobrada dos respectivos Estados, Distrito Federal e municípios, ok? Competência deles para instituir contribuição previdenciária em cima dos seus servidores, ok? Alternativa D. Compete exclusivamente à União instituir contribuições de intervenção do domínio econômico, certo? Que incidirão inclusive sobre as receitas decorrentes de exportação. Errado. Receitas decorrentes de exportação são imunes, elas não podem sofrer incidência de contribuições sociais e nem de intervenção do domínio econômico. Parágrafo 2º do 149. Alternativa errada. E a última aqui para fechar. Compete à União e aos Estados instituir contribuições corporativas. É parecida com o que a gente já viu ali na alternativa B, né? Compete exclusivamente à União. Os Estados não têm essa competência. Pessoal, era isso. Alternativa A responde essa questão. Obrigado pela sua atenção. Continua ligado aí nessa playlist de lista de exercícios. Outras listas virão. Um abraço, até a próxima.